Bom dia, primeiro ano. E aí, como passaram de semana, como descansar? Então, nessa semana a gente vai fazer a semana 5 e também a semana 6 do PET, volume 3. Ou seja, a gente vai encerrar nessa semana a gente encerra o nosso estudo do PET, volume 3. E a partir de semana que vem já inicia as atividades complementares, que são atividades de revisão avaliativa sobre os conteúdos abordados no PET volume 3. Então, primeiramente, eu vou explicar os conteúdos da semana 5 sobre ligações metálicas. Então, começando, o objetivo da nossa aula é reconhecer os constituintes dos metais e sua representação por meio de fórmulas. Relacionar os constituintes das substâncias metálicas aos elementos e sua posição na tabela periódica e compreender a sua tendência em formar cátion. Então, como vimos, ligação química, toda vez que dois ou mais átomos se combinam, estabelece entre eles uma ligação química ou uma força responsável por mantê-los juntinhos, unidos. Para atingir octetos, se combinam através dessas ligações químicas. Então, nas últimas aulas a gente viu sobre a ligação iônica, a covalente e as ligações intermoleculares, que são ligações de hidrogênio, de polo de polo induzido. Hoje a gente vai finalizar nossos estudos com as ligações metálicas, que são representadas pelos metais na tabela periódica, como ferro, ouro, sódio, potássio, dentre outros. Então, o que é uma ligação metálica? A ligação metálica ocorre quando os átomos de metais se combinam entre si. Os metais eles são bons condutores térmicos e de eletricidade, apresentam altos pontos de fusão e de ebulição. Na ligação metálica, os elétrons mais externos, ou seja, os que estão na última camada de valência, por se encontrarem mais distantes do núcleo, eles se movimentam livremente, formando um mar de elétrons dentro do retículo cristalino. Tipo, por exemplo, você tem um cubo, tipo um cubo. Sabe o que é um cubo, não tem? Esse cubo ele chama de retículo cristalino, onde os elétrons vão se movimentar por eles livremente. Sendo assim, podemos definir a ligação metálica como retículo de esferas rígidas, que são os cátions, mantida corrência por elétrons que podem se mover livremente. Ou seja, tipo um mar de elétrons. Um elétron para cá, os elétrons vão movimentando livremente, livres. Então, em outras palavras, os metais são formados por um aglomerado de íons cátion mergulhado em uma nuvem, ou chamado também de mar de elétrons. A movimentação desses elétrons livres explica a condutividade elétrica e térmica característica desses metais. Então, os átomos de metais a todo instante perdem seus elétrons e viram cátions. Em seguida, captura de volta o elétron e fica neutro e assim sucessivamente. Os elétrons perdidos deslocam-se livremente pela estrutura, por isso os metais são excelentes condutores elétricos. Por exemplo, mar de elétron, essa é uma foto mostrando as ondas de elétrons sobre a superfície de um cristal de cobre. O cobre é considerado metal. Cada elétron é composto por uma onda, ou seja, por isso que dá o nome de mar de elétron, cada elétron movimenta livremente, como por exemplo assim. Aqui deu os cátions, que é o zinho positivo, e os eletrolivres. Esses eletrolivres eles vão circular livremente pelos cátions, ou seja, pelo zinho. Então, os metais eles podem originar as chamadas ligas metálicas. Ou seja, as ligas metálicas, ou seja, o que é uma liga metálica? As ligas metálicas são materiais com propriedades metálicas que contêm dois ou mais elementos, sendo pelo menos um deles um metal. É muito utilizado na fabricação do bronze, porque é o cobre mais estanho, usado em estátuas, sinos.
É usado também em construções de pontes, fogão, geladeiras, aço comum, que é o aço comum, é o ferro mais 0,1 a 0,8% de carbono com maior resistência à tração. Também é utilizado o aço inoxidável, que é o ferro mais 0,1% de carbono, mais 18% de crômio e 8% de níquel, pois ele não enferruja, diferentes do ferro e o aço comum. É usado em vagões de metrô, fogões, pilhas e talheres. Resumindo, o que a gente viu? Ligação metálica é um átomo de um elemento metálico de um matriz elétrica na camada de valência, ou seja, principal, o grupo da coluna 1, 2 e 3. São que trabalham com metais, e também os metais de transições, que são aqueles metais que estão entre os metais da família 1, 2 e 3, chamados de metais de transição, onde está o ferro, o cobre, o ouro, e dentre outros. Liberação parcial dos elétrons mais externos dos átomos e dos elementos metálicos, cátions formados mais pelos semilivres, substâncias livres metálicas. Então, uma coisa, as substâncias metálicas, elas não têm uma forma, ela não tem uma forma eletrônica, ou seja, como os metais são formados por átomos mestíveis, as suas formas da substância metálica é representada pelo próprio símbolo do elemento, por exemplo. Pelo próprio símbolo do elemento, por exemplo, você tem o ferro aqui, não tem? Você tem o ferro, a palavra ferro. Na hora que você vai, consulta o ferro na tabela periódica, você vai ver que está escrito F maiúsculo e F minúsculo. Mesma coisa que ele representa, não pelo seu próprio símbolo do elemento. Mesma coisa, na hora que você vai consultar a tabela periódica, o ouro. O ouro, você vai ver que está representado pelo A maiúsculo e o minúsculo. Isso é só a fórmula eletrônica. Ele não tem uma fórmula como ligação iônica equivalente, é representada pela fórmula do próprio elemento da tabela. As principais propriedades dos metais podem ser tanto física como química. As físicas, eles são todos sólidos a temperatura ambiente, exceto o mercúrio, o galho e o césio, e o franco, que são líquidos. São bastante densos, ou seja, bastante pesados, maleáveis, dobre facilmente, sem resistão dobra, sem partir, são bons condutores eletrotérmicos, são as propriedades que são quase todos muito reativos, o que se deve ao fato de seus átomos terem poucos elétrons de valência. Em contato com outros átomos, perde os elétrons de valência, transformando-se em íons positivos mais tarde que os átomos. Então, pessoal, essa semana 5 foi isso. Agora, dúvidas, pode me perguntar aqui. Agora vamos para a parte 2, que é a semana 6, que eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades tanto das ligações iônicas, covalentes e metais. Bora lá para o próximo vídeo?